Augusto, queria então te agradecer aí pela presença, nós estamos juntos aí diariamente, como falamos, para a gente bater um papo sobre o atual momento que vive o jornalismo, numa semana em que o presidente Lula cometeu esse disparate hoje, né, ao afirmar que o Sérgio Moro promoveu uma armação. E o que aconteceu? O consórcio está em completo parafuso. Eu venho estranhando o comportamento da imprensa já há alguns anos, né? Desde a chegada ao poder, desde o surgimento do candidato já viável, né, a Jair Bolsonaro. Eu nunca vi, por exemplo, um presidente tão perseguido. Nunca vi, não conheço. E pelo que eu leio, né, eu gosto de estudar essa época, nem o Getúlio foi tão perseguido. Nem o Getúlio. Porque a imprensa atacava, mas não deformava fatos, como faz agora a nossa imprensa, e não escondia as coisas que são visíveis. Se o Getúlio inaugurava uma refinaria, saía lá, inaugurado uma refinaria. No primeiro ano eu já estranhei o seguinte, eu vi durante décadas aí, toda vez, quando chegava o mês das chuvas, no Centro-Oeste você pegava aquela foto que mostrava o trecho todo enlameado, né, daquela estrada que liga Cuiabá a Santarém. Diz, olha, nesses 50 quilômetros aqui não é possível trafegar, as cargas com os caminhões param, etc, etc. Todo ano. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o ministro Tarcísio fez um acordo com proprietários rurais, com o Exército, aí asfaltou. Eu esperava que saísse uma foto em algum jornal mostrando o trecho sem problemas. E não saiu. Aí eu percebi o seguinte, está proibida a entrada de notícia boa nos jornais, nas revistas, nos jornais, telejornais, etc. Agora, chegaram ao máximo com a posse do Lula, porque eles se habituaram de tal forma a criticar o Bolsonaro que o governo Lula não começou. Não começou mesmo, né? Não tem nem plano econômico. Mas eles só falam do Bolsonaro. O problema do Brasil são as joias, que a primeira-dama nunca usou. Esse é o problema. Não a ausência de planos e de cérebro no ministro da Fazenda. Como é o Mercadante. O Mercadante não sabe o que vai fazer. Eles estão criticando o governo Bolsonaro, que tinha os números bem melhores que os atuais. É verdade. Bom, vamos correr aqui em formato de bate-papo, vamos sem que precise passar para lá para cá, vocês fiquem à vontade aqui. O Flávio, o que você observou aí, então, nos últimos tempos? Tem mais manchetes adversativas ou elas sumiram? O PIB brasileiro cresce mais. É uma acrobacia maravilhosa. Agora é o contrário, né? Adversativo é o contrário, porque tá tudo ruindo, tá tudo indo pro buraco, mas entenda que as coisas não são tão também assim. Eu tenho até uma manchete americana, depois a gente pode comentar. O que me chamou bastante atenção, na verdade, nesses últimos tempos, foram duas coisas. Em primeiro lugar, o Lula sempre mentiu, isso não é novidade, e assim, inclusive ele admite que mente, se jacta de mentir, ele passa um plano de como se mente, inclusive de como se ri da cara das pessoas que são enganadas com as mentiras, sobretudo lá fora. Ou seja, você diz que no Brasil milhões de pessoas passam fome, todo mundo acredita e você ganha poder com isso. Olha só que engraçado o que eu faço com o meu próprio país. Os trouxas acreditam, ganham mais poder e prestígio com esse tipo de ladainha. Agora, a gente acabou de falar sobre os números que o Paulo Guedes tinha deixado. O Lula falou que pegou um país quebrado. Tinha umas tais de agências que supõem-se, né? Elas se autodeclaram de fact-checking, sendo que, na verdade, tudo que elas fazem é saber se alguma coisa se coaduna à narrativa, não apenas política, mas também eleitoral. Isso é uma coisa para os nossos deputados ficarem de olho. Eleitoral que elas querem. Você viu alguma das agências de fact-checking dizendo mentira, fake news, precisamos derrubar o algoritmo do Lula, vamos apagar o Twitter do Lula? Onde já se viu falar uma coisa como essa? Isso é um crime contra a democracia, isso é mentira, a mentira ela acaba com o Estado democrático de direito, ora, precisamos censurar o Lula.
Não, muito pelo contrário. Você vê aquele silêncio, sabe? Totalmente coadunado. Assim, você sabe que, na verdade, a gente está falando sobre um pacto. É um pacto de duas pessoas que têm interesses divergentes, uma com o jornalismo e outra com a política, em prol de um objetivo comum. Não, é que eles são parte da mesma coisa. São uma máquina de propaganda política constante e de uma propaganda que é, na verdade, censura, né? A propaganda é só a consequência do que eles fazem. E a segunda coisa que me chama bastante atenção é como que agora todos aqueles jornalistas que falaram, nossa, o Lula vai aparecer totalmente liberal, vocês não sabem como... O Lula, ele tá fazendo discurso socialista, vou estatizar tudo, vou reativar as relações com as ditaduras, com a Venezuela, meu negócio é socialismo ferrenho. Aí você ligava lá na TV. Não, veja bem, gente, que na verdade o Lula, ele fala isso da boca pra fora, ele vai ser um Lulinha, paz e amor, etc. Aí aparece o Lula falando que ele quer o Sérgio Moro. Eu ia até exibir esse vídeo, mas eu tô achando que o pessoal não merece. Já passou das 8h40, acho melhor não, né? Falta de classe. Mas aí você para e pensa só, o Lula diz isso, ele tá dizendo alguma coisa diferente? Não, ele tá todo mundo surpreso. Não, acho que ele se superou hoje. Depois eu posso comentar. A gente quer te ouvir. Depois também vou trazer um ponto aqui para a Fabi, para a Cris também, para participar aqui do Diga, Augusto, quero te ouvir. Não, só quero dizer o seguinte, ele conseguiu com duas frases, né? Ele conseguiu afirmar que o Moro manda na Polícia Federal, desmoralizar a Polícia Federal, chamando-a de mentirosa, deixar sem discurso o ministro da Justiça e a presidente do PT, que afirmaram que a operação mostrava que o Lula protegia até adversários. E ele se arrisca agora a ser convocado, se o caso for adiante e forem julgados os presos do PCC, ele se arrisca a ser a ser convocado como testemunha de defesa do PCC, que é vítima, segundo o relato dele. É verdade. E aí, Fabi? Difícil situação para nós. O Augusto resumiu muito bem. Mas quando eu olho para essas questões aí, fazer um resumaço desse tempo da imprensa, desse amor, né, com o Lula, hoje eu fiquei bastante atenta aí naquela rede, né, que é panfletária, uma vermelha, sabe? Vermelha no logo. Tiveram até que tirar a apresentadora da tarde, gente. Eu coloquei, porque eu falei, eu quero ver o que ela vai dizer a respeito disso. Aí tiraram a moça. Então, quer dizer, todo esforço vale mesmo. E é só que as pessoas estão começando a perceber. Hoje eu conversei com bastante gente na rua e o pessoal está percebendo, né, essas manchetes, essas questões aí em relação ao Moro. Eu fico só pensando que o Moro nessa hora podia ter um pouco mais assim de punch, sabe? Falta. Porque é aterrorizante o que o Lula fez. A primeira declaração para o 247, depois a declaração que ele deu dizendo que a polícia, né, não tinha independência e que era dele, e aí depois volta atrás falando que foi uma armação e rindo com Renan Calheiros, direito a Renan Calheiros, né, concordando. Chacoalhando com a autoridade que ele teve, bandido mesmo. E agora estão brigando no Twitter como crianças, né, Renan e Lira. Tenho que dizer que eu torço pela briga, porque eu acho que é necessário, mas eu torço também pelo Arthur Lira, porque, gente, estão discutindo coisas periféricas, enquanto isso, na cala da noite, ontem passou o projeto lá que o Deltan ficou contra, que realmente é um absurdo, agora está indo para o Senado. Então, eles estão abrindo tanta frente, e esse Lula que o pessoal imaginava nunca existiu. Sem Palocci, nunca existiu. Sem Palocci, para dar uma controlada, né, um pouco de cérebro, sem o Dirceu por perto, ele ficou pink mesmo. Ô, Cris, olha só, agora tem um detalhe que muita gente questiona nesse momento até a senilidade, a saúde mental do Lula. Mas eu até comentava antes, né, Augusto, comentei contigo, eu acho que é um mau caratismo, a gente não pode deixar isso de lado, porque é a típica declaração de gente mau caráter. Mas pior que isso até, né, Silvio? Na condição de presidente da República, falta de decoro. O mínimo, né? O básico, assim, o básico do básico. Vocês mencionaram aí a imprensa militante. O que essa imprensa fez nos últimos 4 anos para atacar o ex-presidente Bolsonaro, ele não podia falar nada. Tudo era uma celeuma. Tudo era motivo de Randolph correr para o STF e ministro tal dá 5 dias, 2 dias, 24 horas para o presidente ou algum ministro dele se explicar o que ele quis dizer com isso, com aquilo.
Tá aí Lula há 3 dias falando todo tipo de absurdo. Quero me vingar de Moro, quero ferrar, para não dizer outra coisa, né? Só pensava nisso. E aí, presidente da República, supostamente eleito, supostamente tem 60 milhões de votos. Cadê esses eleitores do Lula? Aprovam isso? Porque a imprensa militante a gente sabe que aprova. E os militantes idiotizados também, porque saíram falando que a PF do Lula, veja, ele já abocanhou a PF, mais uma aberração. Porque na época do presidente Bolsonaro, vamos relembrar o que aconteceu, né? Ele foi impedido pelo STF, que foi incitado por um desses Randolphs da vida, ele foi impedido de nomear o superintendente da Polícia Federal, que é uma atribuição exclusiva do presidente da República, conforme define a Constituição. Estava interferindo na PF. Agora, Lula rouba a PF para si. A PF de Lula é um meme que está na timeline de todos os lulistas, todos. A mesma foto, uma ação ultra coordenada, não sei se não foi invenção do gênio Janones, né, que comandou a campanha digital do Lula e está aí meio escondidinho. Será que não foi ele que disse, gente, olha, uma cartada de mestre, vamos disparar todo mundo junto? Essa montagem aqui, PF de Lula salva Moro. Ops, deu ruim, né? No dia seguinte tá aí Lula de novo dizendo que foi armação do Moro. Como assim? Como assim foi armação do Moro se a sua militância inteirinha encheu de memes pela internet e de montagenzinhas e de textinhos cheios de amor, né? Felipe Neto, Humberto Costa, Gleice Hoffmann, Randolph, todo mundo mandando a extrema-direita calar a boca, porque ela estava com o seu mito Sérgio Moro salvo graças à PF de Lula. Olha que coisa impressionante, né? Pois é, a imprensa não fala nada, as agências de checagem, coitadinhas, estão mortas, né? 3 meses já, acho que a gente deveria fazer um minuto de silêncio pelas agências de checagem. E essa imprensa militante, essa moça aí que você falou, Fabi, que sumiu do ar hoje, eu imagino que seja a mesma que na semana passada, ou talvez há uns 10 dias, acho que na semana passada, estava indignada, porque os ocupantes de terras, eles ocuparam uma terra produtiva, monocultura. Ela enfatizou bem, era monocultura. Mas vai lá, produzir alguma coisa. E veja, eles não cometeram violência alguma. E agora a extrema-direita está usando isso como discurso anti-movimento social. Era essa militante, aquela que fala também, né? Infelizmente temos que dar notícia boa, isso na época do governo Bolsonaro, porque agora é só felizmente temos que dar notícia ruim. Ou mais, né? Só para ler uma manchete, não dessa rede, mas de uma outra, de um jornal, eu salvei aqui, eu tenho uma listinha das manchetes adversativas, essa o Silvio vai gostar. O desemprego é alto, mas está baixo. Né? E daí, quando eles foram falar que está baixo, e comparar com os números, está alto em relação ao governo anterior. Governo anterior, veja bem, para não dizer que o governo Bolsonaro tinha números de desemprego melhores, mais baixos, né? No governo anterior, o número era menor, mas o desemprego está, ele é baixo. Aí eles vêm com toda eles discorrem, eles dão uma filosofada em cima de estatísticas para tentar distorcer o fato. É assim que essa imprensa tem atuado nos últimos anos, infelizmente, e está praticamente morta nesse desgoverno, né? Quase 90 dias de um governo que não mostrou a que veio, seus eleitores, seus supostos 60 milhões de eleitores deram absolutamente um cheque em branco, porque não havia programa de governo, continua não havendo plano de governo, e tá aí, carreta furacão internacional agora, né? A caminho da China para celebrar a vida, porque a vida é bela. É isso aí. E a picanha, ó,